Bom dia a todos, bom dia, só aguardando aqui o pessoal entrar, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, bom dia, só aguardando aqui, o pessoal já está, por assim dizer, entrando, né, na nossa live desse domingo, né, pela manhã, dia 16 de agosto de 2020. Nós estamos dando sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, estamos estudando o livro 4 das Esperanças e Consolações, e aqui estamos no capítulo 2 do livro 4, que é o tema, ou é o assunto, Penas e Gozos Futuros. É a nossa, salvo engano, nossa oitava ou nona reunião, encontro, eu não sei. Eu acho que eu pus aí nosso oitavo encontro, né? Para os que estão pela primeira vez entrando, eu vou lendo algumas questões do Livro dos Espíritos dentro do assunto, dentro do tópico. Não leio todas as questões, leio algumas, e a gente vai desenvolvendo o raciocínio do assunto. Então nós estamos trabalhando dentro do capítulo 2, que é Penas e Gozos Futuros, nós estamos trabalhando o subitem expiação e arrependimento. Então todas as questões que nós estamos trabalhando, elas dizem respeito a esse tópico, expiação e arrependimento. Então, dentro desse tópico, algumas questões eu vou lendo, né, para formar uma linha de raciocínio, tá certo? Então, vamos seguir com o nosso estudo. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E nós vamos hoje, salvo engano, começar dando a sequência. Nós vimos na última live a questão 999, né? E hoje vamos para a questão 1000, né? Bom dia a todos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. E aí, questão 1000, dentro desse tópico arrependimento e expiação, a questão número 1000. Na questão número 1000, Kardec pergunta: podemos já nesta vida resgatar as nossas faltas? Porque nós havíamos visto em outra live a questão do arrependimento, do resgate no mundo espiritual, quer dizer, acontecendo no mundo espiritual. E aqui essa pergunta 1000 eu acho muito interessante. Porque nós estamos encarnados, nós estamos aqui na Terra. Então aqui pergunta Kardec: podemos já nesta vida, nessa encarnação, resgatar as nossas faltas? E os espíritos respondem: sim, reparando-as. Olha que interessante. Não é só o aspecto do arrependimento, é reparar, porque aqui a pergunta foi resgate. Então os espíritos dizem que o resgate se faz pela reparação, reparando as faltas. Então vejam o que eles dizem: sim, reparando-as. Mas não creais em resgatá-las por meio de algumas privações pueris, ou mediante doações póstumas, quando de nada mais precisais. Deus não leva em conta o arrependimento estéril, sempre fácil, e que apenas custa o esforço de bater no peito. Estou arrependido. A perda de um dedo mínimo, quando se está prestando um serviço, apaga mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos sem outro objetivo senão o bem de si mesmo. Só por meio do bem se repara o mal, e a reparação não apresenta nenhum mérito se não atinge o homem no seu orgulho nem nos seus interesses materiais. Deus que lhe adianta como justificativa restituir depois da morte, do que lhe adianta como justificativa restituir depois de morrer os bens mal adquiridos, quando já não lhe servem para nada e deles tirou todo o proveito. De que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o dano que causou a outrem permanece o mesmo? De que lhe serve, finalmente, humilhar-se perante Deus se continua orgulhoso diante dos homens? Essa resposta aqui é um roteiro, né? Essa resposta é um roteiro, é um tratado, né, por assim dizer.
para explicar-nos essa questão da reparação da falta, para explicar-nos sobre esse aspecto que muitas vezes na vida material nós criamos situações de privações, mas privações superficiais ou situações de deixar um legado material, como que compensando todos e tudo pelo mal feito, quando já não mais estou na Terra. Então Kardec chama atenção para esse ponto. Kardec chama atenção para esse aspecto, justamente dizendo que devemos sim reparar, que devemos reparar as faltas, que devemos repará-las como um meio de resgatá-las, mas que isso não é simplesmente uma reparação material, uma reparação superficial. Vejam, ele diz, só por meio do bem, os espíritos dizem, só por meio do bem pode-se reparar o mal. Só por meio do bem se repara o mal. E a reparação não apresenta nenhum mérito, se não atinge o homem no seu orgulho nem nos seus interesses pessoais. Isso aqui é bom, né? Quer dizer, toda a reparação, se não afeta, se não melhora a pessoa, ela é superficial, ela é apenas pro forma. E aí então diz aqui, eles fazem agora 3 perguntas na resposta, que são contundentes essas perguntas. De que lhe adianta, como justificativa, restituir depois de morrer os bens mal adquiridos, quando já não lhe servem para nada e deles tirou todo o proveito? Interessante, vejam. As pessoas dizem, não, mas eu vou deixar a minha... Depois que eu me desencarnar, eu deixo tudo para as pessoas necessitadas. Mas o que adianta fazer isso no sentido de reparação? Lógico que isso já ajuda, não há dúvida, mas por que não encarnado? Por que não colocar já desde encarnado essas condições para ajudar os outros? Não quer dizer que seja ruim, não. Deixar o legado, não. Mas por que não, já na própria encarnação, ser útil, servir? É isso que eles estão dizendo. Depois perguntam, de que lhe serve privar-se de alguns gozos fúteis e de algumas superfluidades, se o dano que causou a outrem permanece o mesmo? Então a pessoa, para reparar, para resgatar, por assim dizer, o erro, ela diz assim, não, então eu vou criar um suplício para mim, né? Eu vou me privar de algumas coisas. Mas não reparou o erro. Não reparou o erro. Então, a reparação é o elemento fundamental. Eu sugiro, mais uma vez, a leitura do artigo 16, aliás, dos artigos 16, 17, 18 e 19, do livro Céu e Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. É um código com 33 pontos, eu chamo de artigos, 33 pontos. E eu sugiro, então, a leitura desse artigo, desse ponto 16, que fala do arrependimento, expiação e reparação. É interessante isso. E segue uma terceira pergunta que eles fazem. De que lhe serve, finalmente, humilhar-se perante Deus se continua orgulhoso diante dos homens? É esse aspecto. A Teresa Cristina faz aqui uma observação, nesse sentido sim, né? Ela fala aqui do legado, né? Que muitas vezes as pessoas das religiões mais no passado deixavam, né? a fortuna, né? para as igrejas no geral, né? Como que agora vai servir aos pobres, na ideia. Sim, é válido, mas melhor ainda se tivesse feito isso enquanto encarnado. Né? É nesse sentido. E o outro ponto fundamental, essa última pergunta que os espíritos utilizam ou fazem como resposta, é dizer, de que lhe serve finalmente humilhar-se perante Deus se continua orgulhoso diante dos homens? Olha que coisa interessante. Se continua orgulhoso diante dos homens. Então a pessoa perante Deus se humilha, se faz de necessitada, mas perante os outros continua orgulhosa, indiferente. Então aqui o ponto que os espíritos querem trazer nessa questão número 1000, que diz, podemos já nesta vida resgatar nossas faltas, é o elemento reparador.
é a reparação dos nossos atos. Melhor é não causá-los. Melhor é não causá-los. Mas se causados, por que não repará-los? Porque assim se resgata a falta. Não é só o arrependimento, a dor pessoal, é a reparação do ato. É fazer o bem, porque dizem aqui os Espíritos, só por meio do bem se repara o mal. Só por meio do bem se repara o mal. É como não, o bem, ele acaba extinguindo o mal. Muitas pessoas lutam contra o mal, quando deveríamos lutar pelo bem, não contra o mal. Porque não se extirpa o mal, faz o bem, e o bem extirpa o mal. É como uma luz, como uma luz. Se a luz é ligada, se a luz brilha, a sombra desaparece. A Teresa diz aqui, Teresa Cristina, né? É sempre tempo de começar a reparar, né? Sim, sempre é tempo. Como dizia Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Começar agora e fazer um novo fim. Então esse é o ponto que nós precisamos observar. É ter esse aspecto. Pensar dessa forma. Agir dessa forma. É o momento de reparar, é hoje, né? Nos fala aqui a Paula. Sim, é hoje. É esse momento de reparar. Precisamos perceber que nós estamos no lugar certo, nós estamos no momento certo, estamos encarnados. E para que deixar o processo reparador para depois de desencarnar? Se aqui na Terra nós podemos encarnar, podemos reparar aqui encarnados. Então é um ponto que essa questão 1000 nos leva a refletir. E agora explica claro. Eu sugiro que vocês releiam essas 3 perguntas feitas pelos Espíritos na resposta da questão número 1000. Porque elas é que vão indicar claramente isso. Não adianta eu usar como justificativa que eu deixei o bem, que eu fiz o testamento em prol da humanidade, se eu já posso servir a humanidade desde hoje. Não adianta eu me privar de gozos fúteis, como que não me afetando em nada, por um elemento reparador. A Tatiane coloca muito bem, fazer o bem, pois o amor cobre a multidão de pecados, uma belíssima frase do apóstolo Pedro, na sua carta primeira que ele escreve, né? O amor cobre uma multidão de erros, uma multidão de pecados. Esse sentimento no bem. E aí é que entra esse ponto fundamental, né, que os Espíritos colocam para Kardec. Só por meio do bem se repara o mal. Só se extingue a sombra acendendo luz. Então não lutemos contra o mal, lutemos pelo bem. Cada ação benévola que nós fizermos vai anulando as ações malévolas, vão tirando as ações. Volto a dizer, a gente não tira a escuridão, a gente acende luz, é diferente. A gente acende luz. Ninguém luta contra a escuridão, vou tirar a escuridão, não. É só acender a luz, e a luz tira a escuridão. Como o evangelista João escreveu no prólogo, né, ou na introdução, por assim dizer, no primeiro capítulo do seu evangelho, e a luz resplandece nas trevas. Vejam, e a luz resplandece nas trevas. Então, parafraseando o evangelista João, nós podemos dizer, e o bem resplandece no mal. É isso que está na questão número 1000. Muito legal, não é? Eu achei essa questão muito, muito interessante. Eu fiquei lendo aqui antes de nós começarmos a live e fiquei lendo essa questão, achei assim muito legal. Eu achei essa questão assim provocativa em termos de respostas. E ao mesmo tempo que provocativas, é uma questão que nos leva ou que nos dá o caminho para a reparação dos males já nesta encarnação. Isso é 10, né? Isso é legal, né?
Aqui a Patrícia pede para comentar o capítulo 5, versículo 39 de Mateus, que diz: eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas qualquer que te dá a face direita, volta-lhe também a outra. Isso aqui é uma estrutura do Sermão do Monte, né? Fazer o bem. Não resistais ao mal. Paulo traz essa ideia também. O que é não resistais ao mal? É justamente essa ideia que estamos dizendo. Nós ficamos debatendo, nós ficamos digladiando com o mal. E não cria resistência ao mal. Faça o bem. Essa ideia é muito interessante, Patrícia. Tem uma parábola hindu, que diz assim, que Brahma reuniu todos os rios da Índia para uma grande conferência. E nessa reunião, Brahma chegou para o rio Ganges e disse a ele: Ganges, por que as suas águas arrancam os carvalhos que eu plantei e não arrancam os arbustos que nasceram por si mesmos? E o rio Ganges virou-se para Brahma e disse: ó poderoso Brahma, é que os seus carvalhos, quando as minhas águas se avolumam, opõem resistência a elas, então eu fico mais forte e os arranco. Os arbustos, quando as minhas águas se avolumam, eles deitam. Minhas águas passam e eles se levantam. Isso é não resistais ao mal. Quando eu comecei a praticar o judô, isso faz décadas, mais décadas, pratiquei por uns 30 anos quase, a primeira coisa que eu aprendi foi o significado do nome judô. Né? Olhando lá a foto de Jigoro Kano, e a primeira coisa que eu aprendi ali é que judô significa o suave caminho. Judô, suave caminho. E a ideia passava por uma observação de que a neve ia caindo nos galhos mais robustos e os galhos quebravam, porque a neve ia se acumulando, e aí o galho não aguentava e quebrava. Mas ele percebeu que quando a neve caía nas folhas, a neve batia nas folhas, a folha deitava, a neve caía. A folha levantava. A neve batia na folha, a folha deitava, a neve caía, a folha levantava. E aí entendeu-se o suave caminho da não resistência. E aí quando a gente aprende no judô a cair, não é no sentido de perder, porque judô não é uma luta, não é para ter vencedor, é um exercício. É um exercício que mostra-nos que quando aquela pessoa encaixa um golpe perfeito, né, um soinage perfeito, não há outra coisa senão cair, mas cair de maneira correta. Porque se nós resistimos ao encaixe perfeito, eu vou cair, mas cairei mal, me machucarei. Mas se eu não opor a resistência, porque houve o encaixe perfeito, eu cairei suavemente e poderei levantar. Então é essa ideia que nós podemos depreender desse versículo 39 do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, proposto aqui pela Patrícia. Não resistais ao mal, não resistais ao homem mau. Ou seja, não criemos contenda, não choquemos. Apenas busquemos fazer o bem. Apenas busquemos fazer o bem. É essa a ideia de não resistir ao mal. Né? Desculpe-me devagar um pouco, né, de criar essa digressão aqui do judô, né, mas foi uma das filosofias que eu aprendi. Né? E durante muito tempo, até começar mesmo efetivamente a prática, eu estudei essa teoria, porque eu acho que tudo a gente precisa compreender para depois fazer. Então, quando eu compreendi o que era arte, o que era a filosofia do judô, e não uma luta, aí sim, eu entrei para a parte prática e fiquei ali para os meus bons anos, né? Vários anos, mais de 20 anos. Então é interessante isso, muito interessante. Né? Espero que tenha ajudado, Patrícia. Seguindo então com o nosso estudo, a questão 1002. Vejam que eu não lerei a 1001. Volto a dizer, eu não leio todas as questões, eu vou desenvolvendo o raciocínio, salpicando, mineiramente falando, algumas questões que constroem a linha de raciocínio e deixo a sugestão para que leiam as questões em casa. Né? Essa é a ideia. Então a questão 1002 diz assim: que deve fazer aquele que à hora da morte reconhece suas faltas, mas já não tem tempo de repará-las? Basta-lhe arrepender-se nesse caso? Interessante, né? Chegou já no final da vida física, já está lá naquele momento da respiração final.
e a pessoa se arrepende. E aí Kardec pergunta aos espíritos, basta isso para a vida futura, ou seja, para a vida espiritual? Basta esse arrependimento da última hora? E os espíritos respondem, o arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente que jamais lhe será fechado? Vejam o que os espíritos estão respondendo. Aquele arrependimento de última hora é útil? Sim. É útil para apressar o processo de reabilitação, mas ele não absolve o ato. Por quê? Pela questão anterior que nós vimos, a questão 1000, pela falta da reparação. Sem a reparação não se sana o mal. Sem a reparação não se sana esse mal. Nós podemos arrepender no último instante, sim, que é um passo para apressar o processo de reabilitação, mas somente com a reparação a reabilitação se dará. É o que está no artigo 16, que eu sugeri vocês lerem, o artigo 16 do livro Céu e Inferno, capítulo 7, Código Penal da Vida Futura. Então essa pergunta aqui, ela é muito, mas muito interessante. Vejam, que deve fazer aquele que à hora da morte reconhece suas faltas, mas já não tem tempo de repará-las. Basta lhe arrepender nesse caso? E os espíritos respondem, o arrependimento apressa a sua reabilitação, mas não o absolve. Não tem ele o futuro pela frente, que jamais lhe será fechado? Ou seja, vai seguir a vida. Nós somos imortais e vamos resolver isso, e vamos reparar isso. É muito interessante, é top essa forma que os espíritos nos trazem. Mas aí podemos perguntar, Simão, e aquela passagem do ladrão lá com Jesus? Que lá na cruz, Jesus e ele também, ele se arrepende e diz para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso, inclusive repreende o outro, né? E Jesus diz a ele, em verdade, eu te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Simão, do jeito que está lá na passagem, o arrependimento bastou naquela linguagem de Jesus. Mas vamos pensar a frase. Vamos pontuar essa frase? Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Ela é trazida gramaticalmente, ela é pontuada da seguinte forma. Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas e se nós observarmos melhor essa frase dentro do contexto lógico da reparação? Eu poderia pontuá-la de maneira diferente. Em verdade, te digo hoje, : estarás comigo no paraíso. Hoje você pôde entender, por isso o caminho está aberto para o paraíso. Em verdade, te digo hoje, : estarás comigo no paraíso. Quando? Quando reparar. Mas hoje eu posso te dizer. A frase, quando traduzida, foi pontuada assim, mas pensemos. Em verdade, te digo, : hoje estarás comigo no paraíso? Ou, em verdade, te digo hoje, : estarás comigo no paraíso. Esse hoje é o mesmo hoje de Zaqueu. Quando Jesus foi dizer para Zaqueu, hoje me convém pousar na tua casa. Hoje me convém. Antes não, depois não. Hoje me convém. Quer dizer, o hoje, tomada de consciência. Então, naquele momento, o ladrão, Dimas, assim chamado pela tradição, ao dizer para Jesus, lembra-te de mim quando estás no paraíso, mostrou o seu arrependimento. E aí Jesus exaltou esse arrependimento como a tomada de consciência, o caindo em si, naquele dia. Então, naquele dia Jesus podia dizer isso a ele. Sem ele tomar consciência, ele não podia dizer. E aí então ele disse, em verdade, te digo hoje, : estarás comigo no paraíso. O estarás comigo no paraíso não é hoje. Hoje é o poder dizer. Hoje é o momento da consciência que eu posso lhe dizer que você se arrependeu. Esse foi o primeiro caminho e você pode seguir. Em verdade, te digo hoje, : estarás comigo no paraíso. Ou se não quiserem os : em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E não, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não, a vírgula é depois do hoje e não antes do hoje.
o sentido epistemológico da frase, a lógica existencial da frase, leva a essa pontuação. E não a pontuação que normalmente se coloca, que é aquela ideia pura e simples de um arrependimento. E ainda mais, com essa questão número 1000 e essa questão 1002, essa pontuação vai para depois do hoje. Até o século IV não se tinha pontuações. E mais, em hebraico não se tem separação de palavras. A leitura é métrica, é como a régua, é métrica. Então, se você movimenta a régua na leitura, e ali você forma a palavra, você forma a estrutura da frase. Então, pela epistemologia do resgate das faltas, vamos chamar assim, pela epistemologia do resgate das faltas, aquela frase de Jesus ao ladrão, ao bom ladrão, por assim dizer, Dimas, foi: em verdade te digo hoje, 2 pontos, estarás comigo no paraíso. Quando? Quando a reparação começar a ser feita. Por quê? Porque aqueles que foram assaltados, roubados, furtados, continuaram sem os bens. Continuaram, aquelas famílias afetadas continuaram afetadas. Então que se reparasse, voltando à terra e reorganizasse tudo isso. Então é isso que está aqui. É isso que está aqui. Vejam, como Tatiane Godard coloca aqui, Jesus, o educador de almas. Não tem dúvida, Tatiane, não tem dúvida. É o educador de almas. Jesus não fala para o intelecto, ele fala para a alma. Muito bem colocado, Tatiane. Sempre acredita em nossa regeneração? Sim. Por quê? Porque é do processo evolutivo. Nós veremos isso à frente. Tem uma questão aqui à frente, não sei se hoje nós entraremos nela, mas nós temos uma questão à frente que vai falar muito desse processo. Por que que ele sempre acredita em nós? Porque evoluir é um determinismo da lei de Deus. É a questão 116 do Livro dos Espíritos. Todos nós evoluiremos. Todos nós evoluiremos. E Jesus, como esse grande mestre bem colocado, que era e é, sabia de tudo isso e sabe de tudo isso. Então nós vamos percebendo que sem a reparação, fechemos essas 2 questões, porque nós vamos mudar de tópico. Fechemos essas 2 questões. Sem a reparação, lembremos bem disso, sem a reparação, não se resgata as faltas. Não se resgata as faltas. Sem a reparação, não. Então, o arrependimento é o primeiro passo. O arrependimento é o caminho, o primeiro passo no caminho para o arrependimento, para a reparação. Para a reparação. O aspecto de oferecer a outra face, como aqui a Thaís nos pondera, né? Pede aqui para explicar, se possível, oferecer a outra face. É a sequência do versículo 39, desse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando Jesus nos fala dos atos bons ante os atos maus. Né? Ele diz: se alguém vos bater na face direita, ofertai a outra; se alguém vos pedir a túnica, dai também a capa; e se alguém vos constranger a andar 1 légua, caminha 2. Dá mais do que te pedem. Então essa estrutura do oferecer outra face está nesse conjunto de fazer o bem, independentemente do mal que se chega. Então ali diz: ofertai a outra face, diz: caminhai 2 léguas, diz: dai também a túnica. Mostrando sempre o mais, o fazer mais, o surpreender positivamente. E essa questão de ofertar a outra face não é um ato de submissão. É um ato de não igualização da ofensa. E é um ato, por assim dizer, não vamos entrar no mérito da palavra instinto, se é reação, se é apenas uma tomada de atitude, o instinto na forma de gênero que os espíritos trazem, que é aquele natural nosso, do nosso conhecimento. Esse oferecer outra face é instintivo. O que é instintivo? O instinto é um reflexo, gênero, é um reflexo, que o reflexo é o hábito. Emmanuel nos fala no livro Pensamento e Vida que reflexo é uma esteira de hábitos.
E a esteira de hábitos forma o reflexo, e o reflexo está no instinto, nesse instinto natural. Então, quando diz Jesus ofereceu outra face, é aquele que já atingiu um nível de bondade que instintivamente ele não reage. Instintivamente ele não reage no mesmo nível. Ele devolve o mal com o bem. É esse o sentido, não é o sentido literal, não é o face literal. É o sentido da não reação no mesmo nível. Mas isso não é pensado, isso é natural. Ou seja, a pessoa vai evoluindo e vai treinando no bem, fazendo o bem, que quando lhe fazem o mal, ela reage com o bem. Porque é o que ela é o que ela cultivou. Ela reage com o bem, porque cada um dá o que tem. Então, se a pessoa lhe fez o mal, ela devolve o bem. Por que devolve o bem? Porque é o que ela tem. Ela não tem o mal, ela tem o bem. Então, como que ela vai reagir negativamente se ela é uma pessoa que cultiva o bem? Isso é dar a outra face. Se alguém vos bater na face direita, ofertai a outra. Se alguém vos constranger a caminhar uma légua, caminha duas. Se alguém te pedir a túnica, dá também a capa. Olha como é que ele montou isso. Me pediu a túnica, dou a capa também. Me pediu para andar uma légua, eu ando duas. Bateu numa face, eu ofereço a outra. A outra no sentido de o meu lado. E o meu lado depende do quem eu sou. Depende do nível no qual eu estou. Então, em espíritos evoluídos, o instinto é evoluído. Por quê? O instinto nada mais é que a reação natural imediata não pensada. E a reação imediata natural não pensada é o reflexo de tudo que nós somos. Por isso que quando dizemos assim, me desculpe, eu não pensei para falar, é porque eu estou me mostrando como eu realmente sou. Quando eu não penso para fazer, não penso para falar e ajo de impulso, né, como alguns também colocam, eu estou agindo como eu sou. E aí eu posso olhar para mim e falo, meu Deus, se eu tivesse pensado, eu agiria como eu gostaria que os outros me vissem. Como eu não pensei, eu agi da forma que realmente eu sou. Então ali Jesus, ao dizer ofertai a outra a face, não é um sentido material da palavra, é um sentido de não devolver o mal. Seja com atitudes físicas, seja com atitudes verbais, sejam até com os desprezos faciais, que era muito comum nos judeus. Aquele olhar de desprezo facial, o virar e ir embora. Mas nesse sentido, os espíritos colocam, haja da forma que você é. Então a pessoa que tem o bem, que cultiva o bem, toda a reação dela será com o bem, porque é o que ela tem. Ela vai tirar do seu estoque o que ela tem, e o que ela tem, o bem. Então as reações nossas, as reações imediatas, são os indicativos do nível evolutivo que nós estamos. As nossas reações imediatas são um indicativo do nível evolutivo no qual nós estamos. É muito interessante. Jesus era como dizia um professor meu, esse é o cara. Jesus é o cara. Esse professor gostava de usar essa linguagem, né? Um professor de antropologia. Então ele dizia, não, Jesus é o cara. Esse cara é 10. Esse cara falava ele falava assim pra gente, esse cara falava uns troços que a gente fica pensando hoje. O professor era assim, muito dado a essas reflexões, né, existenciais, então ele tinha esse linguajar e aprendi muito com ele. Então ele dizia isso, esse cara, meu Deus, esse é o cara. Falava uns negócios assim, uns troços, né, ele dizia, que nos deixava a pensar a vida toda. E é justamente isso. Jesus nos trazia, ele é o nosso modelo perfeito, o nosso guia, questão 625 do Livro dos Espíritos. Ele nos trouxe ensinamentos que são para a nossa vida, Tatiane colocou aqui em outras palavras que em Jesus nós nos reconstruímos, em outras palavras ela colocou, e é justamente isso, em Jesus nós nos construímos. Como diz a Rejane aqui, Rejane Maia, só oferecemos o que temos. Exatamente, Rejane, só oferecemos o que temos. E aí que vem a pergunta, o que nós temos? O que nós cultivamos? O que nós trazemos de fato? Basta olhar nossas reações. Olhemos nossas reações e nós saberemos o que nós temos. Olhemos nossas reações instintivas
e nós saberemos efetivamente o que nós temos. Porque as nossas reações mostram, de fato, quem nós somos. Certo? Não foi nem um parêntese, né? Foi uma chave, né? Um colchete, uma chave, mas acho que está dentro do contexto. Acho que não divaguei, né? Creio que muito bem trazido aqui pela Patrícia, esse capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 38, 39, é pertinente ao que nós estamos falando aqui, tá certo? Vamos para frente, questão 1003. Agora a gente troca de tópico, troca de assunto. Nós estávamos estudando o tópico expiação e arrependimento. Agora Kardec propõe um subtítulo, duração das penas futuras. Porque esse capítulo é só das penas futuras. Nós estudamos o capítulo primeiro, que era das penas terrenas. Esse agora é das penas futuras. E nesse aspecto das penas futuras, então, Kardec propõe aqui um outro subtópico, chamado duração das penas futuras. Aquela sensação de quanto tempo dura, mineiramente falando, quanto tempo dura esse trem. Né? Aliás, por falar em trem, eu acho que não passou ainda o trem que todo domingo passa, né? Dá o apito, acho que ele não passou. Hoje eu estava aqui envolvido com a fala e não percebi o barulho, né? Pode ser, né? Porque alguém colocou num comentário que os domingos pela manhã, além do estudo, temos o trem, né? Exatamente. Temos, nesse caso, o trem de ferro mesmo, né? Não o trem genérico mineiro, mas o trem de ferro lá mesmo, né? Mas, para mim, né? Para nós que somos mineiros, para mim mesmo que sou mineiro, o trem também é um trem. E aí, então, na 1003, Kardec pergunta: a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Aqui nós temos que buscar o contexto no qual Kardec vai desenvolver essas perguntas. Qual o contexto? O contexto é vigente na ideia religiosa. Aquele contexto de céu, aquele contexto de inferno, e o inferno com o contexto de eternidade das penas. É nesse contexto, então, que Kardec vai desenvolver essas questões. Não só essa 1003, todas as questões. É nesse cenário daquela ideia de um céu e um inferno. O céu com o anjinho tocando harpa eternamente, que seria um inferno, e aquele inferno do caldeirão fervente, que, aliás, os espíritos vão usar essa expressão, caldeirão fervente, né? E nesse sentido, então, é que Kardec vai desenvolver todas essas perguntas, naquela ideia cristalizada de um céu e de um inferno. Né? Eu estou tomando água aqui nessa caneca, uma pessoa aqui, Flamengo, Não, na verdade é que a foto aqui ficou como preto e vermelho. Essa camisa, ela é azul e vermelha. Mas quando tirou a foto, a pigmentação da foto não ficou tão clara assim. Aí, quando aqui colocou, né, ficou como se fosse flamenguista. Nada contra o Flamengo. Parabéns ao Flamengo, parabéns aos flamenguistas que estão numa linha interessante. Fizeram um campeonato passado belíssimo, creio que vão fazer outros. Eu sou da turma de baixo, eu sou cruzeirense. Eu estou lá na turma da 2ª divisão, né? Um dia a gente sobe novamente, né? Sem problema. Agora nós estamos na fase do arrependimento e da reparação, né? Fomos para a 2ª divisão para tentar reparar algumas questões do nosso clube, né? E aí, reparando tudo, ele resgata as faltas e aí ele volta para a 1ª divisão. Então agora meu time está na fase da reparação. Ele está para expiação, segundona, e ao mesmo tempo para reparação, para depois ir para a 1ª divisão de novo. É isso que a gente aprende no dia a dia, né? Futebol também é cultura. Torcer para um time de 2ª divisão é um exercício de perseverança, né? Aqui, torcendo para o Cruzeiro na 2ª divisão, é seguir aquela ideia de Jesus: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós estamos perseverando, vamos continuar lá torcendo, quem sabe a gente se salva e sobe. Para mim tudo é divertimento, né? Com futebol é alegria, é para divertir, não é para ficar brigando. Eu não sou da turma do A nem do B, né? Eu gosto de torcer pelo time e tá ótimo, né?
Bom, voltemos aqui, que senão fica digressão demais. Mas eu tentei até na digressão trabalhar com a reparação, né? Questão 1003, então, Kardec pergunta nesse contexto: a duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Arbitrária em que sentido? Ela está determinada? É quantitativamente determinada? Como a gente vê na dosimetria das penas, né? Em que ali o juiz, quando faz a dosimetria das penas, ele diz: e condena o réu a tantos anos de detenção, condena o réu a trabalhos, ou seja, na nossa justiça há uma dosimetria, que é quantitativa. Então a pena já sai quantitativada. Aqui a pergunta é justamente essa: se também Deus faz isso de forma arbitrária. Não, eu vou fazer isso. Embora a nossa dosimetria não seja arbitrária, a nossa dosimetria segue lá o artigo 59 do Código Penal e combinado com outras questões, e ali faça a dosimetria, mas não deixa de ser um certo arbitramento, porque é de tanto a tanto, né? De tanto a tanto, tanto que se escolheu ali naquela escala, de certa forma, embora embasado lá no artigo 59, embora embasado, é um tanto subjetivo, é um tanto quantitativa. Então, aqui a pergunta é justamente isso, né? É justamente esse aspecto de, na vida futura, há uma quantitativização das penas? Na vida futura, há uma arbitrariedade? Ou existe lei que regula isso? Aí que é interessante. Existe lei que regula isso. E os Espíritos respondem: Deus nunca age por capricho. Olha que coisa interessante, gente. Deus nunca age por capricho. E tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Não, é uma resposta que a gente fica assim, é para um domingo de manhã essa resposta. É para um domingo de manhã. Olha que coisa legal. Deus nunca age por capricho. A gente sabe bem o que é capricho, né? A gente sabe bem o que é isso. A gente gosta de agir como capricho. O Evaldo diz aqui, ó, Deus não é Zeus. Exatamente, Evaldo. Zeus agia por capricho, pura e simplesmente por capricho. Eu quero assim, não quero assado. Aqueles filmes lá do Perseu, né? Aquelas histórias, né? Mas que viraram filmes, né? A Odisseia lá de Homero virou filme com a volta de Perseu, né? E assim vai, todos aqueles personagens semideuses, né? Aqueles personagens míticos, ou mitológicos, melhor dizendo, tinham o capricho de Zeus. Mas Deus não. Deus não age por capricho. Deus não é assim, hoje eu estou a fim de mudar tudo. Não, hoje eu não estou a fim de ajudar. Não, hoje eu vou dar uma apertada no calo deles. Não, Deus não age por capricho. Deus não age mesmo. Deus não torce para nenhum time de futebol. Até porque não adianta ele torcer, ele é onisciente, ele sabe do resultado antes da partida. Se ele já sabe do resultado antes da partida, não adianta torcer, ele já sabe. Então, Deus não é isso. Nós é que fazemos um Deus desse jeito. Nós é que colocamos em Deus aquilo que é nosso, em vez de colocar em nós aquilo que é dele. O que nós deveríamos fazer é colocar em nós as partículas divinas, e nós queremos colocar em Deus as partículas humanas. E aí acabamos humanizando Deus nesse sentido de caprichoso. Então os Espíritos aqui dizem claramente, Deus nunca age por capricho. E tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Ou seja, as leis de Deus são sábias e boas. É isso que eles estão dizendo. Então Deus não fica ali regulando tudo, estou anotando no meu caderninho aqui, ou no meu palm top, no meu notebook, sei lá. Não, Deus não fica assim, deixa eu anotar para cobrar do Simão depois. Eu vi que o Simão fez uma coisa errada aqui, deixa eu anotar para cobrar dele. Não, as leis de Deus já fazem isso. A mecânica da lei de Deus, essa mecânica universal, que aplica-se aos astros como o mecanicismo newtoniano, essa mecânica universal faz as coisas andarem e funcionar. Agora, essa mecânica, essas leis de Deus, elas revelam a estrutura das leis de Deus. A estrutura das leis de Deus revelam a sabedoria
e a bondade de Deus. É o que está colocado aqui. Revelam a sua sabedoria e a sua bondade. As leis de Deus não são punitivas. As leis de Deus são educativas. Educativas, nunca punitivas. Nunca. Deus não pune. Deus nos dá oportunidade para repararmos nossos atos. Veremos à frente. Nós somos os responsáveis pelos nossos atos. Nós somos os responsáveis pelas consequências dos nossos atos. É isso. Então Deus, nas suas leis, é bom. É bom. Questão número 13 do Livro dos Espíritos, questão número 13. Deus é soberanamente justo e bom. A justiça de Deus é boa, a bondade de Deus é justa. É isso que está lá, nesse atributo. Deus é soberanamente justo e bom. A justiça de Deus é boa, a bondade de Deus é justa. É isso. Não é motivo para a gente ficar feliz? Se sentir feliz, melhor dizendo? Se sentir tranquilo com essa resposta tão domingueira, tão matinalmente domingueira? Porque eu falo que o domingo pela manhã é belíssimo, é agradabilíssimo. Dormir até tarde no domingo é perder a energia salutar desse dia. Aí chega a tarde, vai escurecendo, a coisa muda um pouco. A gente já começa a ficar assim um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais melancólico, pensando na sequência. Mas pela manhã é um negócio diferente, né? A gente toma um café da manhã no domingo, parece que é uma coisa do outro mundo, né? Bom, desculpa esse parênteses. Então essa é a questão 1003. E aí vamos à questão 1004, que é também muito interessante. Considerando então que Deus é justo, que Deus é bom, que tudo é regido por lei, aqui vejamos, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? Legal, né? Deus é justo, suas leis regulam tudo, e aí vem a questão 1004 e pergunta, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? E aí dizem os Espíritos, olha só, em que se baseia a duração dos sofrimentos? Ele está perguntando, Kardec, qual é a base, qual é a justificativa, qual é o fundamento da bondade e da justiça de Deus para o sofrimento do culpado. É essa a pergunta. Ela é uma pergunta profunda. Porque Kardec está perguntando qual é o fundamento para que haja sofrimento para o culpado. Onde que vai se solidificar? Qual que é a lógica que se consolidar? Qual é a lógica para o sofrimento do culpado perante essas leis de sabedoria e bondade de Deus? Porque a pergunta do 1004, ela deriva. Há uma sabedoria e bondade na lei de Deus e há sofrimento. Então ele pergunta, onde se fundamenta isso? Onde se baseia a duração? Porque foi dito aqui que ela não é arbitrária. Foi dito na questão 1003 que essa duração não é pré-determinada, não é arbitrária. Se ela não é arbitrária e segue leis, olha que interessante, se ela não é arbitrária e segue leis, Kardec parte disso para perguntar, então onde que se fundamenta a duração? Se não há uma pré-determinação, se não há uma dosimetria pré-determinada, onde é que se fundamenta a duração dos sofrimentos? Como nós vamos saber quanto tempo dura, então, um sofrimento? É isso que está sendo perguntado aqui. E aí os Espíritos respondem que a duração do sofrimento do culpado está fundamentada no tempo necessário ao seu melhoramento. Olha que legal. No tempo necessário ao seu melhoramento. Quanto dura? Quanto tempo durar? E quanto tempo durará? Quanto tempo eu levar para mudar de conduta? Olha que interessante. No tempo necessário, não é no tempo determinado. Porque se determinar um tempo, você tem 1 ano para se melhorar, passou 1 ano e não melhorei, como é que fica? Então não é isso. Não há um tempo, não é o tempo limitado. A Regiane diz aqui do crescimento espiritual de cada um.
É esse ponto. Então vejamos, em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário ao seu melhoramento. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionais ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza de seus sofrimentos dependem do tempo em que ele gaste para melhorar-se. Do tempo que ele gaste em melhorar-se. Voltemos à frase. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionais ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo em que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que seus sentimentos se depuram, diminuem e mudam a natureza dos seus sofrimentos. Bom, isso aqui é a justiça de Deus, bondosa. O que é a ideia? Olha, quanto tempo eu vou sofrer com essa pena? Quanto tempo você quiser. Porque se você se arrepender, mudar os seus sentimentos e começar a agir para o bem, para a reparação, já imediatamente muda a duração, já imediatamente muda a natureza. É isso que estão dizendo aqui. É um trem danado. É perfeito. É perfeito. Uma perfeição. Aqui diz a Rosa, né? Despertamento da consciência. É assim, é o caindo em si lá do filho pródigo. É aquela expressão. E caindo em si pensou: voltarei para a casa do meu pai. A Florisbera diz aqui, porque a evolução nossa é gradativa, depende do nosso melhoramento, sim. Né? Diz aqui a Eliane, né? Vejo também a nossa vontade de querer fazer a nossa mudança para sair deste meio. Perfeito. Sempre à vontade. Sempre à vontade. Tendo vontade, querendo agir, querendo fazer. Exatamente, a Tatiana diz aqui, é por isso que o Código Penal Divino não fica desatualizado. Exatamente, não fica. Porque, vejam, quanto tempo dura? Quanto tempo durar? Numa linguagem de brincadeira que a gente faz, dura até acabar. Como dura até acabar? Dura até acabar a causa. O efeito durará enquanto durar a causa. É lógico. É lógico isso, é muito lógico. Isso é que é sábio da lei de Deus. Quanto tempo dura o efeito? Quanto tempo durar a causa? Quanto tempo durar a causa, durará o efeito. Ponto. Então, quanto tempo durará o sofrimento, que é efeito? Quanto tempo durará a causa que gerou o sofrimento? E se eu me arrependo? Né? Questão que nós já vimos aqui, questão número 1000. Se eu arrependo e reparo, e começo a reparar e caminho para esse fim, eu estou mudando a causa. E se eu estou mudando a causa, eu mudarei os efeitos. Gente, isso é uma coisa do outro mundo. E é mesmo. É do outro mundo, é da lei de Deus, é do plano espiritual. Mudemos a causa e mudaremos o efeito. Então, quanto tempo dura o sofrimento? Quanto tempo durou a causa? Em quanto tempo permanecer a causa? Então, se nós reencarnamos e começamos a reparar e a refazer, a mudar a maneira de viver, de ser, de entender, de agir, de conviver, nós estamos mudando as causas. Nós estamos fazendo novas ações que vão alterar a estrutura da causa. E alterando a estrutura da causa, os efeitos vão mudando também. Os efeitos vão se alterando. Gente, isso aqui é um conforto, é um consolo que nós não temos noção do tamanho. Quando nós percebemos isso, que o efeito dura enquanto a causa existir, nós vamos mudar a nossa maneira de olhar as coisas e vamos lá resolver as causas e não vamos ficar lamentando pelos efeitos. Sim, vamos devagar, diz a Tatiane. Lógico, devagar. Né? Como dizia um outro professor meu, ele dizia assim, vamos devagar porque estamos com pressa. Ele dizia sempre assim, gente, vamos devagar que a gente está com pressa. Em outras palavras, se a gente tiver pressa porque está com pressa, vai trombar. Então vamos devagar porque nós temos pressa, dizia esse professor meu. Né? Então,
Pensemos nisso, guardemos essa expressão, né, essa frase. Os efeitos duram enquanto permanece a causa. Os efeitos durarão enquanto permanecerem as causas. Pensemos nisso. E aí o nosso olhar não vai ser para o fato consequencial, vai ser para o fato causal. Só isso. E aí, mas como assim fato causal? Se eu não lembro a causa, é de outra encarnação, eu sei que ela existe, porque senão não estaria no sofrimento. Se ela existe, eu preciso mudar o meu sentimento, mudar a minha maneira de agir. Começar já a não me lamentar e a buscar saídas. Veja o que está escrito aqui, lendo a resposta de novo, porque o nosso tempo já está findando. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário ao seu melhoramento. Sendo o estado de sofrimento ou de felicidade proporcionais ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza dos seus sofrimentos dependem do tempo que ele gaste em melhorar-se. À medida que progride e que seus sentimentos se depuram, diminuem e mudam de natureza os seus sofrimentos. Certo? Nós vamos parar por aqui na questão 1004. Na próxima live, eu vou avaliar se vamos fazer na terça, na quinta e no sábado. Eu não vi ainda minha agenda, eu preciso dar uma olhada na agenda. Falei assim, eu vou olhar antes da live. Acabei me esquecendo de olhar antes da live. Eu vou verificar. Se for possível, faremos às terças-feiras, a terça e quinta próxima. Sempre às 21 horas, né? Um horário já assim para dar sono nas pessoas, para elas irem dormir. Mas nesse horário, ok? E alguém perguntou aqui, acho que a Leida, ela perguntou se não fica no YouTube. Não, fica no YouTube, mas eu não faço ao vivo no YouTube porque eu não consegui ainda. Eu sou muito inexperiente nessas tecnologias, então eu consegui fazer Facebook e Instagram porque eu estou usando dois equipamentos, o celular e o iPad. Usando os dois está dando certo. Agora o YouTube eu já não sei como é que eu faria. Eu teria que ter um aplicativo, eu sei que se a gente tiver lá o StreamYard, dá para usar, para mandar simultaneamente, mas eu não tenho baixado, não entendo muito. Então o que eu faço? Depois que eu termino a live, eu subo para o meu canal do YouTube, aí fica lá no canal, tá certo? Nem tudo está lá, porque no início eu acabei não gravando, a gente fez mais um bate-papo e eu acabei não gravando. Mas aí eu creio que na minha página do Facebook, todas as nossas lives, desde a primeira, estejam lá, creio, né? Alguém falou assim, irmão, separa por playlist, separa... Gente, eu não sei fazer isso. Eu vou ter que aprender primeiro. Só que eu tenho tanta coisa para eu fazer que não está dando tempo de aprender esse negócio, separar por grupo, por assunto, sei lá. Né? Minha filha já falou isso, outros já me falaram, mandaram mensagem, irmão, separa, põe lá num tópico, aí a gente vai lá no tópico ver tudo. Gente, eu não sei fazer ainda, vou aprender. Mas até aprender eu ainda tenho que fazer um monte de coisas aqui, textos para revisar, para escrever, live todo dia, então ainda não aprendi esse negócio. Mas eu vou aprender esse trem ainda, tá certo? E vou deixar dessa forma que me pediram. Então, essas lives, elas ficam gravadas no IGTV do Instagram, na minha página do Facebook, e eu subo logo em seguida para o meu canal do YouTube, tá certo? Acho que expliquei, né? O tempo já está encerrando, já está avisando aqui para mim, aqui do Instagram. Muito obrigado a vocês por terem estado aqui conosco nessa live dessa manhã. Eu vou postar depois a data da próxima, creio que terça-feira e quinta-feira ainda, nós teremos, vou verificar isso, tá certo? Olha, um bom domingo para vocês, um bom almoço, um bom encontro com a família, uma boa convivência com a família, que é fundamental, né? Uma boa alegria para vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês, que Deus abençoe a família de vocês, que Deus abençoe o trabalho profissional de vocês, que Deus abençoe vocês, que Deus nos abençoe. E por esse carinho que vocês demonstram, que eu não mereço, Deus lhes pague. Porque para nós mineiros, quando o agradecimento tem que ser grande, a gente fala que Deus é que vai pagar, porque a gente não consegue. Então, esse agradecimento grande que eu tenho pelo carinho de vocês, Deus lhes pague. E até a nossa próxima oportunidade de encontro, terça e quinta, se Deus quiser. Tchau.